Há lugares que existem apenas na borda dos nossos pesadelos, escondidos nas sombras da memória. Lugares que nos chamam, sussurrando promessas de respostas e revelações, mas nos atraem para o abismo. Hoje eu vou contar a história de um desses lugares. Meu nome é Lucas, e esta é a história do dia em que encontrei a cidade onde o horror vive. A cidade que ninguém deveria jamais procurar. Eu cresci ouvindo histórias de uma cidade fantasma, perdida em algum lugar das montanhas. Uma cidade onde o tempo parou, onde almas penadas vagam em busca de paz. Mas o que eu descobri lá era muito pior do que qualquer lenda. Tudo começou com uma carta que eu jamais deveria ter recebido. Era de meu pai, morto há 5 anos. As palavras dele eram frias, como se viessem de uma outra realidade. Ele me pedia para ir até aquela cidade, a cidade que ele visitava em seus pesadelos, e onde ele acreditava que sua alma estava presa. Chamava-se Valdora, mas para mim era apenas a cidade dos mortos. A estrada para Valdora era cercada de montanhas. O silêncio ao meu redor era quase insuportável. A névoa era tão densa que eu mal conseguia enxergar o que estava à frente. O GPS no carro deixou de funcionar horas atrás, e eu só tinha aquela sensação persistente de que algo ou alguém estava me guiando para lá. Quando cheguei, a cidade estava deserta, casas abandonadas, ruas cobertas por uma poeira estranha, e a névoa. Ela nunca dissipava. Tudo parecia congelado no tempo. Não havia sons de vida, apenas o sussurro do vento e o som abafado dos meus passos. Eu caminhei até o centro da cidade, onde encontrei uma velha igreja. As portas estavam abertas e dentro havia um altar coberto de velas apagadas. Um estranho símbolo estava gravado no chão. Ele parecia pulsar, como se estivesse vivo, respirando. De repente, ouvi um som. Um arranhar vindo de trás do altar. Quando me aproximei, o som cessou. Atrás do altar, encontrei uma escada que descia para a escuridão. Um cheiro de mofo e decomposição subia das profundezas. Senti que algo me puxava para baixo, algo que eu não conseguia resistir. Desci as escadas, cada passo me afundando mais no horror. O que encontrei lá embaixo era um labirinto de corredores. As paredes estavam cobertas de marcas, como se alguém ou algo tentasse escapar. Havia palavras gravadas nas paredes, palavras de dor, desespero e medo. E então eu o vi. Meu pai, ou o que restava dele, preso dentro de uma cela de metal enferrujado. Ele estava irreconhecível. A pele pálida e esticada sobre ossos, os olhos afundados, mas havia algo nos olhos dele que ainda era humano. Ele me olhou, e pela primeira vez eu senti o verdadeiro terror. Não era só a visão dele, era o que ele se tornara. Algo o havia corrompido, algo naquela cidade. Ele tentou falar, mas sua voz era apenas um sussurro. Eu me aproximei, tentando ouvir, e foi quando as sombras ao redor começaram a se mover. Criaturas deformadas surgiram das paredes, rastejando, arranhando, como se fossem parte da própria escuridão. Eu estava cercado. Minha única opção era correr. Eu o deixei lá, meu pai, aquela coisa que antes era meu pai, e corri. Os corredores pareciam se esticar, torcer. A cidade estava viva, brincando comigo, me levando cada vez mais fundo. Eu não conseguia escapar. Finalmente, cheguei a uma grande sala, onde o símbolo que vi antes no altar estava desenhado no chão, só que muito maior. Havia um altar no centro, e sobre ele, uma figura encapuzada. Ela me esperava. Sabia que eu viria. A figura começou a falar, mas eu não compreendia suas palavras. Não eram humanas, mas de alguma forma eu entendi que havia feito uma barganha, que ao entrar naquela cidade eu havia selado meu destino.
Aquela cidade, Valdora, precisava de uma alma nova para continuar a existir. Tentei lutar, tentei fugir, mas era inútil. Fui puxado para o símbolo, a luz ao redor dele queimando minha pele, invadindo minha mente. Eu senti minha consciência se desvanecer, enquanto a cidade se fundia comigo. Eu era parte dela agora. A última coisa que me lembro é da figura encapuzada tirando o capuz. Eu vi o rosto dele, e era o meu. Eu estava olhando para mim mesmo, e então tudo ficou escuro. Agora sou eu quem vaga por estas ruas. Sou eu quem espera, no labirinto abaixo da igreja. Valdora é minha prisão, e meu pai foi apenas o começo. Esta cidade, ela se alimenta de almas, e ela sempre precisará de mais. Se um dia você receber uma carta de alguém que já se foi, queimem-na. Não venham procurar por respostas, porque se você encontrar Valdora, você nunca mais vai sair. Há algo de profundamente inquietante nos palhaços. Seus sorrisos exagerados, as cores vibrantes, sempre escondendo algo atrás da maquiagem. Eu nunca fui de ter medo deles, até o dia em que um deles decidiu fazer parte da minha vida. Meu nome é Gabriel, e esta é a história do brinquedo que trouxe o terror à minha infância. Tudo começou no meu aniversário de 8 anos. Minha mãe decidiu fazer uma festa no parque, e me lembro de como foi um dia feliz. Havia balões, doces, e meus amigos estavam lá para celebrar comigo. No meio da festa, uma senhora apareceu. Ela parecia estar na casa dos 70, cabelos brancos presos em um coque, e usava um vestido florido que parecia saído de outro tempo. Ela se aproximou de mim com um sorriso gentil e, sem dizer uma palavra, me entregou um presente. Era um palhaço de brinquedo, feito de pano, com um sorriso largo pintado em seu rosto. Seus olhos eram grandes e redondos, quase reais. Agradeci educadamente, mesmo achando o presente um pouco estranho. Minha mãe também achou, mas não quis ser rude. Aceitamos e continuamos com a festa. Naquela noite, levei o palhaço para o meu quarto e o coloquei na prateleira, junto com meus outros brinquedos. Mas desde o momento em que ele ficou lá, algo parecia diferente. A atmosfera no meu quarto mudou. A luz parecia menos brilhante e um frio leve começou a me incomodar. Nas primeiras noites eu acordava no meio da madrugada sentindo que algo me observava. Meu quarto estava silencioso, mas eu sentia aquela presença. Algo estava lá, e eu sabia que não era minha imaginação. Olhei para a prateleira onde o palhaço estava, e seus olhos pareciam seguir cada movimento que eu fazia. Contei para minha mãe, mas ela disse que era só o medo de um garoto. Palhaços são feitos para te fazer rir, ela disse, mas não aquele. Naquela noite aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Eu estava na cama, tentando dormir, mas não conseguia parar de olhar para o palhaço. Seus olhos, que antes pareciam pintados, agora pareciam vivos, pulsando com uma energia própria. De repente, ouvi um som, um riso baixo e distorcido. Cobri minha cabeça com o cobertor, rezando para que fosse apenas minha imaginação. Mas o riso ficou mais alto, mais próximo. Quando finalmente tive coragem de olhar, vi que o palhaço não estava mais na prateleira. Ele estava no chão, sentado perto da minha cama, com aquele sorriso largo e sinistro. O medo me paralisou. Não conseguia gritar, não conseguia me mover. Apenas observei enquanto ele lentamente se arrastava na minha direção. Acordei na manhã seguinte, suando frio e com o palhaço de volta na prateleira, como se nada tivesse acontecido. Tentei esquecer, tentei acreditar que era apenas um pesadelo, mas a cada noite o palhaço parecia mais próximo, mais ameaçador. Eu sentia que ele estava esperando algo, que ele queria algo de mim. Uma noite não aguentei mais.
Peguei o palhaço e o joguei na lixeira do lado de fora de casa. Voltei para o meu quarto me sentindo aliviado, mas aquele alívio não durou. No meio da noite, acordei com um peso sobre meu peito. Quando abri os olhos, lá estava ele, o palhaço, sentado sobre mim, suas mãos de pano envolvendo meu pescoço, seu sorriso agora distorcido, os olhos brilhando com malícia. Gritei tão alto que minha mãe correu para o meu quarto. Quando ela acendeu a luz, o palhaço estava de volta à prateleira, inerte como sempre, mas eu sabia que algo estava errado. Minha mãe percebeu meu pavor e finalmente acreditou em mim. No dia seguinte, levamos o palhaço para longe, muito longe, e o jogamos em um rio. Eu pensei que tudo estava acabado, mas ele voltou. Dias depois, o encontrei na minha cama, como se nunca tivesse ido embora. Foi quando entendi que estava preso a ele de alguma forma, que ele nunca me deixaria. No final, minha mãe procurou ajuda, e uma senhora de origem cigana nos disse que o palhaço estava amaldiçoado, que ele carregava o espírito de alguém que não conseguia descansar. Ela realizou um ritual, queimou o palhaço e espalhou as cinzas. Desde então, nunca mais vi aquele brinquedo, mas o medo permaneceu comigo. Ainda hoje, mesmo adulto, evito palhaços. Não posso entrar em lojas de brinquedos sem sentir um calafrio, porque sei que existem objetos que carregam algo muito mais sombrio do que podemos imaginar. E às vezes, aquilo que nos faz sorrir pode ser o que nos leva à loucura.